Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à parte 4 da nossa série de estudos, né, sobre tratamento nutricional das dislipidemias. Agora a gente finaliza e a gente então consegue estar vendo a continuidade, né, do tratamento nutricional com essa parte 4, ok? Vamos lá? Então, nesse módulo eu vou falar sobre gorduras, vitaminas, minerais e vou fazer um breve comentário no final sobre a dieta do Mediterrâneo, a Med Diet, que a gente chama, né? Bom, falando então, iniciando a falar sobre a prescrição, né, dos lipídios da dieta, né, a última diretriz, com a sua atualização em 2019, ela recomenda realmente que a gente observe a presença, né, dos ácidos graxos trans nos alimentos, especialmente alimentos processados, tá? De tal forma que a gente possa estar orientando o paciente para que eles possam excluir da dieta. Tá? Então, considerando, né, que até algum tempo atrás a gente não tinha literatura científica suficiente para abolir esse ácido graxo da dieta, né, essa gordura fazia parte constantemente, né, dos alimentos, né, e agora a gente já sabe que alguns ainda apresentam, né, embora a indústria de alimentos esteja fazendo uma certa substituição dos ácidos graxos trans pelos interesterificados, né, e que eu acredito que com o tempo a gente também possa estar mostrando, né, a associação do consumo desse tipo de gordura, que embora seja recente, mas também tem efeitos deletérios, né, especialmente no sistema cardiovascular, mas eu posso dizer que de uma forma geral nas doenças crônicas também, né. Então os principais motivos, né, pelos quais a literatura científica embasa a nossa conduta atualmente, né, é por aumento da lipoproteína HDL, pelo processo, estimular o processo de inflamação, né? E a gente sabe que a placa de ateroma, ela é produzida inicialmente com uma resposta inflamatória. Então, se eu tenho uma inflamação sistêmica, eu vou estimular, né, a atração dos monócitos, né, a transformação desses monócitos em macrófagos, né, a fagocitose, né, das partículas de LDL, especialmente as que são pequenas e densas, né, e a formação das células espumosas, que é o início da placa, né, aterosclerótica, tá? Além do mais, esse tipo de gordura, ele estimula, né, aquela enzima, tá, que faz a conversão, né, a transferência dos ésteres de colesterol por triglicerídeo, né, e com isso a gente acaba tendo uma redução das partículas de HDL e a formação, né, das partículas de LDL pequenas e densas. Então, o consumo de ácidos graxos trans também leva à redução do HDL colesterol, isso também não é nada bom, tá? Então, por conta de todos esses motivos, que não são poucos, a gente deve estar orientando o paciente a fazer leitura dos rótulos e excluir. E eu acrescento que essa exclusão seja também feita, né, também em alimentos que apresentem a gordura interesterificada, né, que é um formato um pouco diferenciado dessa gordura trans, mas que os poucos estudos que existem hoje em dia já estão demonstrando, né, um efeito maléfico do consumo dessa gordura, né, para indivíduos que têm qualquer tipo de dislipidemia, tá? Bom, em relação aos ácidos graxos saturados, a recomendação é que a gente faça um consumo, porém moderado, né? E esse consumo foi estipulado para menos do que 5% para quem tem triglicerídeo alto e menos do que 7% para quem tem o LDL alto. E depois eu vou mostrar para vocês que esse 5, 7% não é um valor tão pequeno assim, ok? O principal motivo, né, é que o consumo, né, e a incorporação desse ácidos graxos saturados nas nossas membranas, né, estimulam a produção da ApoB100, especialmente no fígado, tá? Além disso, a presença dessa gordura saturada na nossa membrana, né, nas membranas dos hepatócitos, né, acabam estimulando, né, a formação de receptores, acaba reduzindo, né, a formação de receptores hepáticos do LDL colesterol. Então, com isso, a gente vai diminuir a depuração dessas partículas no nosso sangue, né, fazendo com que ela continue circulando de forma elevada se ela estiver assim, tá?
Além do mais, né, o fato do ácido graxo saturado, né, não ter insaturações, ou seja, ele está completamente saturado, daí vem o seu nome, ele acaba apresentando uma cadeia retilínea, né? E essa cadeia retilínea, ela acaba facilitando, né, uma forma física de estar facilitando a entrada dos ésteres de colesterol nessa partícula do LDL, ok? Além disso, ele favorece, né, o fato de estar presente em quase todas as nossas membranas. Se a gente consumir uma grande quantidade dessa gordura saturada, ele vai estar ajudando, né, a formação também de citocinas inflamatórias, né, que é o que a gente quer evitar num paciente que tem essa dislipidemia, portanto um fator de risco para doença cardiovascular, tá? Então vamos falar mais ou menos um pouquinho das fontes, né, dessa gordura saturada. A gente tem pelo menos 4 tipos mais frequentes na nossa dieta, né? É o ácido palmítico, o mirístico, o láurico e o esteárico, que eu vou falar no próximo slide. Então o ácido palmítico, ele tem 16 carbonos, né, na sua cadeia. Ele é o ácido mais predominante da nossa dieta, né? Então, embora ele não tenha um impacto tão forte na dislipidemia quanto o ácido mirístico, tá? Mas pelo fato da gente consumir uma grande quantidade de ácido palmítico, né, principalmente para quem é carnívoro, né, a gente acaba tendo um grande consumo, né, desses alimentos, e a gente precisa estabelecer um certo controle. Tá? O ácido mirístico, então, ele é de fato, né, a gente consome uma quantidade menor quando a gente compara com o ácido palmítico, mas ele é mais potente, né, e embora ele esteja muito presente na manteiga, né, em laticínios gordos, tá? A gente também tem que entender que a manteiga não apresenta somente o ácido mirístico, né? Ela apresenta ácido butírico, ela apresenta ácidos graxos também poliinsaturados, né? Ela apresenta diversas vitaminas, tá? E que o seu consumo não é proibido, né? Porque a gente tem uma certa compensação, né, pela presença de outros ingredientes nesse alimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente controlar a quantidade, a gente vai estabelecer uma quantidade máxima, né, desse alimento na dieta. De qualquer forma, né, o seu consumo, ele no meu ponto de vista, ele é preferencial a um consumo de qualquer margarina, ainda que esta seja vegetal, por conta da adição, né, de ácidos graxos trans ou interesterificados, que são produtos químicos que a gente já sabe hoje que tem uma alta relação, né, com essas prevalências de dislipidemias da nossa população. Tá? Além disso, tem o ácido láurico, que também é uma gordura saturada, motivo de muita controvérsia hoje em dia, né? E o que a gente tem de literatura é que a quantidade dessa gordura, né, embora até seja uma gordura anti-inflamatória, né, então tem muitos benefícios, tá? Mas uma quantidade maior do que 10% na nossa dieta está relacionado à elevação do colesterol total, do triglicerídeo, embora também faça elevação do HDL. Então, eu entendo que a gente não vai proibir essa gordura, a gente só não vai prescrever para tratamento, né, de uma obesidade, como muita gente faz, muito menos um tratamento de uma dislipidemia. A gente só não vai também, da mesma forma que o ácido mirístico, a gente não vai proibir o seu uso, né? A gente vai estar orientando em relação a essa quantidade, que não seja nunca maior do que 10%, tá? E é finalmente o ácido esteárico, que é o ácido graxo de cadeia mais longa que a gente tem, né? E por conta disso, ele acaba apresentando uma menor absorção, e quando absorvido, ele é convertido rapidamente a ácido oleico. Tá? Então a gente tem um ácido graxo saturado, retilíneo, em que na sua conversão no nosso corpo, assim que ele é absorvido, a gente acaba tendo, né, uma insaturação. Tá? E aí, por conta disso, ele acaba apresentando um efeito neutro, né, nessa relação de consumo de gordura saturada com elevação de colesterol ou triglicerídeo. Tá? Especialmente também porque ele é utilizado para a síntese de fosfolipídios da nossa membrana, tá? Além dele ter um efeito antitrombótico. Então, o chocolate em si, quando é um chocolate
de composição, né, com ingredientes saudáveis, né, tem que ser um chocolate que não tenha adição de leite integral, não tenha adição de açúcar, que ele tenha pelo menos 70% de cacau nesse chocolate. É um chocolate que a gente pode estar orientando para uso até por conta de outras substâncias que tem no chocolate, como catequinas, né, que está relacionado até à redução da pressão arterial, e uma grande quantidade de antioxidantes que vai ser benéfico para qualquer paciente que apresente qualquer doença crônica, tá? Então vamos lá ver o que significa, né, 5% de gordura saturada da nossa dieta. Então peguei como exemplo uma dieta de 2.500 quilocalorias, tá? E o que seria 5% desse valor, né, de gordura saturada para a gente prescrever para o nosso paciente para ele continuar tendo qualidade de vida? Seria o equivalente a uma colher de sobremesa de manteiga, né, é uma grande quantidade. 150 gramas, por exemplo, aqui no café da manhã, ou dividido entre o café da manhã e o lanche da tarde, né? 150 gramas de picanha, tá? Que é um corte de carne considerado gordo e que muita gente não come porque tem medo, né? Ou é aquilo, ou come demais ou não come nada, né? Então vamos encontrar um meio termo, tá? E, por exemplo, aqui no almoço e, por exemplo, no jantar, 150 gramas de peito de frango, que é uma quantidade até maior do que o centro da palma da mão. Tá? A gente sabe que o centro da palma da mão seria equivalente a 100 gramas. Né? Então, quando a gente faz um pouco mais, a gente pode estar consumindo uma quantidade maior. Tá? Então, só para um exemplo, para que vocês possam ver que o paciente não fica tão restritivo assim, né? É diferente de ir num churrasco e estar comendo 500 gramas de carne, né? Então, acho que tudo é uma questão de bom senso e meio termo. E aí a gente começa a falar das gorduras que são muito bem-vindas e que devem estar presentes, né, na dieta. Então, assim como no passado a gente achava, né, que paciente que tem gordura elevada no sangue tem que cortar a gordura da dieta, hoje a gente tem um entendimento totalmente diferente. A gente entende que o paciente que tem gordura elevada no sangue, ele precisa fazer escolhas saudáveis de gorduras saudáveis, né? Então ele tem que diminuir e controlar as gorduras que estão relacionadas à elevação dessas lipoproteínas e tem que fazer escolhas de outras gorduras que vão ter um efeito menos inflamatório ou até muitas vezes anti-inflamatório, tá? Nesse sangue desse paciente. Então, o primeiro deles é o ácido graxo monoinsaturado, que a gente faz uma recomendação de 10 a 20%, né, por dia, tá? Primeiro, porque ele tem apenas uma ligação dupla, né? Ele tem apenas uma insaturação, então por ter apenas uma insaturação, ele tem uma menor probabilidade de oxidação lipídica, tá? Quando a gente compara com os poliinsaturados, né, que tem mais de uma dupla ligação, então a probabilidade de oxidação é maior, ok? E aí, por conta disso, o seu consumo mais elevado, e veja que a quantidade é até 20%, né, quando a gente compara com o saturado de 5 a 7%, é realmente um desafio a gente estar fazendo esse paciente consumir uma grande quantidade de gordura monoinsaturada, até porque as suas fontes não são muito acessíveis, não são muito baratas, e muitos pacientes também têm alguns desconfortos, como por exemplo o consumo de oleaginosas, alguns pacientes relatam desconforto gastrointestinal, o consumo de abacate, eu tenho muitos pacientes que também não se sentem muito bem a nível hepático, ficam um pouco enjoados, tá? E um azeite de boa qualidade não é um azeite barato, tá? E muitas vezes um açaí, né, que as pessoas não têm acesso, né, tá comprando, às vezes pode ser um pouco caro, e quando vai ter acesso, geralmente ele está misturado com um xarope de guaraná que tem açúcar. Então a gente precisa fazer uma orientação e estimular o seu consumo, né, e conscientizar o paciente da importância e como ele pode estar fazendo essas escolhas da forma mais saudável, tá? Os ácidos graxos poliinsaturados, né, já diferente dos mono, eles têm mais duplas ligações. E isso acaba, né, fazendo com que a gente não possa estar consumindo em grande quantidade por conta dessa maior probabilidade, né, de maior oxidação lipídica, por conta da presença de mais duplas ligações na sua estrutura química, né? Mas por conta da importância, né, e do efeito do ômega 3 especialmente, né, na redução do triglicerídeo, tá? E até por conta, né, da redução do LDL, tá, pelo ômega 6, a gente faz uma recomendação entre 10 a 20% de ácidos graxos saturados, divididos entre, né, uma relação saudável de
4 a 10 de ômega 6 para 1 de ômega 3, tá? Então, o ômega 6, ele de fato tem um efeito na redução do LDL, né, mas ele também reduz o HDL. Então, ele não pode ser consumido em grande quantidade e a recomendação, né, e a forma como a melhor forma da gente saber como seria essa quantidade é manter a proporção de ômega 6 para ômega 3, porque o ômega 6 somente tem esses efeitos se ele não tiver ômega 3 suficiente, né, na dieta do paciente, porque eles disputam pelas mesmas enzimas, tá? E outra questão também que é importante falar é que o ômega 6 ele é precursor de eicosanoides potentes, tá? Além de induzir a maior oxidação que eu já havia falado. O ômega 3, ele reduz a lipogênese hepática e por isso diversos estudos já têm mostrado seu grande benefício na redução do triglicerídeo, incluindo as suas suplementações, tá? E a última diretriz, então, ela traz essa recomendação diferenciada do ômega 3 vegetal e o ômega 3 animal, que é o ácido alfa-linolênico, né, o ALA, na recomendação de 1,1 a 1,6 grama por dia, e o EPA e o DHA, né, que é a versão animal, em quantidades, né, maior ou igual a 2 gramas ao dia, tá? Então, muitas particularidades, né, a gente deve considerar do nosso paciente, mas a nossa diretriz, ela já tem o início de uma recomendação direcionando até uma suplementação, tá? Pelo alimento, será que eu consigo fazer ômega 3 numa quantidade recomendada pela diretriz, né, que são 2 gramas ou 2.000 miligramas de EPA e DHA? Então vamos ver aqui na tabela, né, desses alimentos que estão listados aqui, tá, carnes, né, leite, ovos, peixes, eu destaquei o salmão como um alimento, né, que tem uma grande quantidade dos dois formatos de ômega 3, tanto o EPA quanto o DHA. Então, a gente tem 4,1 e 14,3 miligramas por grama, tá? Então, será que a gente pode... Qual é a quantidade de salmão para a gente atingir essa recomendação, né? Então, juntando, né, 4,1 mais 4,3, eu vou ter 18,4 miligramas por grama de EPA e DHA por grama de salmão, tá? E aí, para que eu atinja essa quantidade mínima recomendada pela diretriz, eu vou precisar estar consumindo, então, apenas 100 gramas de salmão. Não é uma grande quantidade, né? 100 gramas de salmão seria o equivalente a 10 fatias de sashimi, tá? E que pode ser salmão e que pode ser outras fontes também, né, de peixes, como o próprio atum, que tem bastante ômega 3, a sardinha, tá? Outros peixes têm uma quantidade menor, mas também são muito bem-vindos, principalmente porque se eu estiver comendo peixe, eu vou estar comendo uma quantidade menor de carnes, né? E aí a recomendação que a gente tem aqui, deixa eu botar para cá, a recomendação que a gente tem da diretriz, né, é que os estudos têm mostrado que a suplementação de 2 a 4 gramas de ômega 3 por dia, né, tem apresentado efeitos, né, de até 25 a 30% no triglicerídeo sérico, tá? E a gente não tem ainda comprovação para o LDL. Então, a suplementação de ômega 3, ela é eficaz nos pacientes com hipertrigliceridemia, ok? Para os outros pacientes, por que é interessante para um paciente com LDL? Porque um paciente que tem LDL elevado, eu preciso estar modulando, né, a sua questão inflamatória, e eu sei que o ômega 3, ele por ser um precursor de eicosanoides mais fracos, né, eu posso estar controlando essa minha resposta inflamatória nesse paciente que tem um LDL elevado. Então também vai ser interessante, mas não para reduzir os níveis do LDL, ok? E aí a gente vai estar falando um pouquinho também sobre, né, essa redução, tá? A razão ômega 6 ômega 3. Por que a gente tem que respeitar essa razão ômega 6 ômega 3, que vai de 4 a 10 de ômega 6 para 1 de ômega 3? Porque os efeitos, conforme eu já havia falado, os efeitos do ômega 6, eles se destacam somente quando eu tenho um ômega 3 em baixas doses, né? E a gente vai entender por quê. Olha aqui, essas enzimas são as mesmas enzimas que tanto o ômega 6 quanto o ômega 3 utilizam, né, para poder fazer todas as suas derivações, né, em eicosanoides vindos do ômega 6 de maior atividade e eicosanoides vindos do ômega 3 de menor atividade,
tá? Então vejam que a gente até tem a permissão de estar consumindo mais ômega 6 do que ômega 3, mas o problema é que o nosso consumo na nossa dieta ocidental está muito desequilibrada, né? E alguns estudos têm mostrado que a gente tem consumido em torno de uma razão de 40:1, então isso está muito desequilibrado, ok? E aí a gente tem aqui os óleos, né, os óleos vegetais, tá? E eu gostaria de fazer algum comentário sobre essas escolhas, porque isso é muita dúvida de muito paciente, ok? Vamos começar aqui pelo óleo de oliva, né? É um óleo de oliva que tem uma razão 12 de ômega 6 para 1 de ômega 3, não é uma razão tão baixa, tá? Mas veja a quantidade de ômega 6, né, por grama, né, de oliva, de ômega 6 de azeite de oliva, tá? É menos do que 100 miligramas, tá? E a gente tem uma quantidade, né, razoável também de ômega 3, tá? Mas por que eu tenho pouca quantidade de ômega 6 e ômega 3? Porque eu tenho grande quantidade de gordura monoinsaturada. O azeite de oliva não é uma fonte de ômega 6 nem de ômega 3, embora ele tenha. Tá? Então, quando a gente escolhe um óleo de oliva, a gente está escolhendo uma fonte de gordura monoinsaturada. Por isso, a gente não precisa se preocupar tanto com essa razão que está um pouco desequilibrada nesse azeite, ok? Vamos ver então os outros óleos, né? Olha, o óleo de soja ele tem uma grande quantidade, né? 510 miligramas de ômega 6, tá? E uma quantidade até não muito pequena, 68 miligramas, né, de ômega 3, quando a gente compara até com o azeite de oliva, né? Mas a razão dele tá uma razão até interessante. Sendo o óleo de soja uma boa fonte de ômega 6, é um óleo que tem uma razão interessante, porque está entre 4 a 10:1, tá? Além do mais, é uma fonte barata, tá? Então, às vezes, o nosso paciente não precisaria estar, por exemplo, gastando muito dinheiro em estar fazendo um uso de um óleo de canola, por exemplo, né? Já que ele é bem mais caro e ele pode ter os benefícios também do uso do óleo de soja, contanto que não seja muito, tá? E aí a gente tem aqui o óleo de canola, que realmente tem uma quantidade bem menor de ômega 6 e a razão está muito boa, né? Então, seria um dos óleos de melhor razão, tá? O óleo de milho já não posso falar a mesma coisa, né? Veja, a razão é 45 de ômega 6 para 1 de ômega 3, ok? Embora ele tenha quantidades até semelhantes ao de soja, mas ele tem muito pouco ômega 3, então ele acaba sendo um óleo desequilibrado nessa razão, tá? Quando a gente fala sobre óleo de girassol, que eu tenho uma quantidade até menor do que os outros óleos de ômega 6, né? O problema é que eu tenho uma quantidade muito pequena de ômega 3 e uma razão de 19, que é uma razão que não está muito alta, mas também não está muito baixa, né? E por que o óleo de girassol ele é mais interessante do que o óleo de milho? Primeiro, porque a razão é mais baixa, e segundo, porque o ômega 6 que está presente também nessa fonte é um ômega 6 GLA, que é um ômega 6 que tem um comportamento menos inflamatório do que o seu outro formato, tá? Então, sementes de girassol, sementes de gergelim, assim como o óleo de girassol, podem ser fontes interessantes junto com o ômega 3 para a gente estar reduzindo, né, esse perfil inflamatório desse paciente, tá? E aqui eu trouxe então um cardápio que eu fiz para que vocês pudessem dar uma olhadinha em quais alimentos que a gente deveria estar escolhendo, né, para poder estar mantendo pelo menos essa razão de 4 a 10:1, de ômega 6 para ômega 3. Então, aqui rapidamente falando, né, a nossa dieta original, né, dos nossos antepassados, né, que foi identificada, né, por estudos, era uma dieta que tinha de 1 a 2 de ômega 6 para ômega 3. A nossa razão fisiológica, né, ela vai de 4 a 10 no máximo de ômega 6 para 1 de ômega 3. Só que a nossa dieta ocidental, né, muitos estudos têm mostrado isso, que tem uma variação de 15 a 40:1. Então, em alguns lugares, né, essa razão está bem desequilibrada, tá? E o nosso esforço, né, na orientação do nosso paciente é estar, além de escolher alimentos saudáveis, como frutas, né, suco de maracujá, sucos de frutas cítricas, né, folhosos, tá? Arroz e feijão, peixes, né, que vocês já viram que também são fontes de ômega 3,
além de cereais integrais, né, e oleaginosas, muitas vezes isso aqui não vai ser suficiente. Então, o que eu fiz nesse cardápio? Eu acabei acrescentando uma colher de sopa de linhaça no almoço, no café da manhã ou no almoço, tanto faz, e uma colher de sopa de chia. Então, vocês podem ver que pelo valor de ômega 3 dessas duas sementes, a gente conseguiu atingir facilmente essa razão de 4 para 1, de 4 de ômega 6 para 1 de ômega 3, ok? E em relação ao colesterol da dieta, gente, o que a gente tem de recomendação atual, tá? Eu lembro que a diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, ela ainda trouxe uma certa preocupação com o consumo do colesterol dietético, né, que foi publicado em 2013. Tá? Então eu lembro, olha aqui, o consumo de colesterol alimentar deve ser menos do que 300 miligramas por dia para auxiliar o controle da colesterolemia, ok? E também trouxe a recomendação de até um ovo por dia, né? Então é bom a gente lembrar dessas coisas, para que a gente possa ver que provavelmente porque na época a gente não tinha estudo suficiente para estar liberando, né, o que a gente tem hoje, né? Então, desde a diretriz de 2017, foi concluído então que a gente não tem evidência suficiente para estabelecimento de valor de corte para o consumo de colesterol. Tanto é, né, que as recomendações, as últimas recomendações que vieram desde 2017 até essa última atualização de 2019 que eu mostrei para vocês, tá? Vejam que ela traz informação sobre carboidrato, açúcar, proteína. Nas gorduras fala sobre transsaturado, monoinsaturado, poliinsaturado e fibra, né? Então ela nem comenta sobre o colesterol. Ou seja, a gente não precisa ficar neurótico, né, na orientação do nosso paciente, no cálculo da sua dieta, de estar controlando o consumo de colesterol. Até porque muitas fontes de colesterol são também as mesmas fontes de gordura saturada, né? Então é mais importante a gente estar olhando para a gordura saturada, tá? E em relação ao ovo, que a gente tem hoje em dia uma população de atletas, né, que acabam fazendo consumo de muitos ovos por dia, né, a gente também pode ficar despreocupado por conta desse consumo, né, de ovo, contanto que essas preparações não sejam feitas com uma grande quantidade de gordura saturada. Então sejam mais ovos cozidos, né, ovo pochê, né, omeletes, que não usem uma grande quantidade de adição de gordura, tá? Gordura saturada, né? Então, pessoal, para a gente finalizar, né, como exemplo de qual seria, né, quais alimentos que a gente vai orientar o nosso paciente a consumir, né, considerando o seu estado dislipidêmico, o seu estado pró-inflamatório, seu estado pró-oxidativo, né? Então, eu trago um exemplo que é uma recomendação que a gente tem, tanto de diversas diretrizes, diretrizes que trabalham dislipidemia, diretrizes sobre hipertensão arterial, tá? E muitas recomendações e muitos estudos feitos testando essa dieta em pacientes que tinham doenças crônicas, né, que inclui câncer, que inclui obesidade, tá? É uma das dietas mais indicadas para que a gente possa estar amenizando essa situação pró-inflamatória e pró-oxidativa. Por quê? Porque essa dieta, o padrão dietético dessa proposta na dieta do Mediterrâneo, ela sugere, né, um consumo elevado de hortaliças e frutas, né, frutas e vegetais. Tá? Na base da pirâmide, por exemplo, enquanto na base da pirâmide brasileira e americana a gente tem uma maior quantidade de consumo de grãos e cereais, né, pães, macarrão, arroz, nessa dieta, né, a base da pirâmide são os vegetais, né, e as frutas. Tá? Então a gente tem um estímulo a um consumo elevado e até maior em relação aos grãos e cereais de brócolis, de abóbora, de abobrinha, de batata, de tomate, de alface, né, de folhas de uma forma geral, tá? E logo depois a gente vem com um consumo em relação à parte proteica de leite e derivados com baixo teor de gordura. Em relação às carnes, não é que não possa carne vermelha, mas a sugestão é que se faça um consumo bem baixo, tá? E que o consumo maior seja feito de
peixes e frutos do mar, né, incluindo camarão, ostras, enfim, diversos frutos do mar, tá? E a parte dos açúcares seria numa quantidade também mínima, né, no ápice da pirâmide, junto com as carnes vermelhas, né? Além de estimular um elevado consumo de oleaginosas, que são fontes de monoinsaturados, né, de sementes, que são fontes de ômega 3, né, que são fontes do ômega 6 GLA, tá? Então, eu sugiro que vocês utilizem, né, a orientação do consumo de alimentos para os seus pacientes a partir dessa pirâmide, para que eles possam entender. Didaticamente fica interessante utilizar a pirâmide, né? E é lógico que eu também gosto de usar a formação do prato, né? Eu gosto de dizer que a gente imaginando, né, a quantidade de alimentos, a distribuição no nosso prato, a gente divide o nosso prato ao meio, metade do nosso prato seria de hortaliças cruas e cozidas, a outra metade seria de algum cereal integral, um arroz integral, um macarrão integral, ou até alguma hortaliça C, batatas, né, batata doce, batata inglesa, aipim, inhame, né, junto com uma leguminosa, que seria qualquer leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, e uma parte, né, da carne. Então, o arroz, o feijão e a carne faria metade do prato e a outra metade seria de hortaliças cruas e cozidas, complementando essa refeição com uma fruta preferencialmente ácida, para que a gente possa estar solubilizando, né, o ferro da refeição, né, que é o momento que a gente consome a maior quantidade de ferro que está presente nas leguminosas e nas carnes, ok? Então essa seria a sugestão de um prato, tá? E aí, para a gente, mais um exemplo, né, para a gente estar exemplificando como é que a gente pode estar sugerindo uma proposta de uma receita anti-inflamatória e proteica para o nosso paciente, por exemplo, no café da manhã, no lanche da tarde, ou num pós-treino, ou quando ele quiser fazer uma refeição que seja rica em anti-inflamatórios e que tenha proteína, é o smoothie, que eu gosto de usar bastante pela praticidade e pela facilidade da gente estar incluindo alguns ingredientes que provavelmente o paciente não faria de forma isolada, mas que misturados, né, nessa preparação ele poderia estar fazendo. Tá? Então, o que leva a base dele, né? É uma fruta crua, pode ser banana, pode ser maçã, pode ser manga, uma fruta congelada, tá? Que pode ser qualquer fruta vermelha, ou pode ser um açaí também congelado, tá? Leva alguma erva, né? Dentre as ervas mais anti-inflamatórias, né? A gente tem o manjericão, a hortelã, a gente tem a salsa, tá? O coentro é muito anti-inflamatório e apesar dele ter um gosto forte, quando a gente coloca nessa preparação, dilui bastante, dá só um frescor, né? O uso também de oleaginosas, né, como castanha, por exemplo, nozes, castanha do Pará, tá? Importante por ser fonte de muitos antioxidantes e de gordura monoinsaturada, tá? Um pouco de semente, né, que pode ser chia, pode ser linhaça, pode ser gergelim, pode ser girassol, né? Vai ter ou o ômega 3 ou vai ter o ômega 6 GLA. Algum leite vegetal para que a gente possa estar fazendo a base e não precisar estar utilizando, por exemplo, a caseína e a lactose, especialmente em pacientes que têm disbiose, né, que tem um aumento da permeabilidade intestinal, tá? E a complementação ou não com algum pó proteico, né, que eu gosto de estar utilizando, preferencialmente uma proteína de ervilha ou de arroz, que é uma proteína vegetal, tá? Mas pode se usar também, dependendo do paciente, um whey protein, né? Dependendo da sua tolerância digestiva, pode ser concentrado, pode ser isolado, hidrolisado, tá? E vai depender do paciente. Isso caso a gente ache necessário, por exemplo, fazer um acréscimo de proteína nessa refeição, né? Mas se esse paciente, por exemplo, for fazer esse smoothie para acompanhar com alguma outra preparação, como por exemplo uma tapioca com queijo ou uma crepioca, alguma preparação que tenha proteína, não existe necessidade de estar fazendo esse pó proteico, é só quando ele for realmente estar utilizando da forma isolada, ok? Então fica a sugestão aí para vocês. Em relação a micronutrientes que a gente deve garantir na dieta ou ainda, né, se não conseguir, né, fazer sob a forma de suplementos, eu destaco alguns que são importantes, como os antioxidantes, né, vitaminas A, C, E, coenzima Q10 e o N-acetilcisteína, tá?
se o paciente tem homocisteína elevada, a gente tem que pensar em vitaminas do complexo B, especialmente ácido fólico e B12, tá? Mas pode pensar também num SAMe, né, numa suplementação também. Pacientes que tenham pressão arterial elevada, ou que a gente percebe que tem um perfil inflamatório, é importante a gente garantir também o magnésio por conta da sua elevação do óxido nítrico. A niacina, vários estudos já demonstraram o efeito da niacina na redução do colesterol total e do triglicerídeo, tá? Em pacientes que precisam melhorar esse perfil do endotélio, né, por ter uma homocisteína elevada, por exemplo, por ter uma permeabilidade intestinal, eu preciso garantir vitamina D e vitamina K2 e MK7, associado aos lactobacilos, né, para a gente estar tratando essa disbiose intestinal. Muitas vezes, depois que a gente trata uma disbiose intestinal, a gente consegue reduzir esse colesterol total, tá? Em pacientes que precisam emagrecer um pouco, né, seria interessante a gente pensar numa L-carnitina por aumentar a oxidação dos ácidos graxos, tá? E também dando uma força maior, tá? Dependendo do nível, né, desse processo inflamatório do nosso paciente, a gente pode pensar num fitoterápico também antioxidante, e o ácido cafeico tem demonstrado resultados bem interessantes, ok? Então eu fico por aqui, finalizamos a nossa parte 4 dessa série de estudos, e eu estou muito feliz, porque eu acho que esse tema é muito importante, eu acho que esse tema ele está sempre tendo novos estudos, né? É um tema em que está relacionado a uma das doenças, né, de maior causa de morte no mundo e no Brasil, que são as doenças cardiovasculares, e eu acho que a nutrição sempre tem muito para ajudar, né? Então fica a minha gratidão pela oportunidade de estar conseguindo compartilhar isso com vocês, a minha alegria de estar podendo dividir um pouco, né, desse conteúdo e de um pouco de experiência também que eu tenho na clínica de nutrição, agora na pandemia online, né? E aí fica o meu contato, tá? O meu e-mail, o Instagram, tem várias receitinhas, né? Além de ser um Instagram pessoal meu, mas eu acabo botando tudo misturado. E no YouTube, eu tô com um canal do YouTube onde eu tô postando todos esses vídeos, e tem outros, né? Tem outra série de estudos sobre interpretação de hemograma nas anemias nutricionais, e eu pretendo continuar com esse projeto, tá bom? Foi um grande prazer, até a próxima.